Olá, você está no Minuto Política, direto ao ponto. Hoje a gente vai desvendar uma negociação secreta que acabou forçando a saída de um juiz da mais alta corte do Brasil. Vamos entender o que realmente aconteceu lá nos bastidores do poder. Imagina só a cena: um ministro do Supremo, responsável por um caso que envolve bilhões, de repente, larga o processo. Mas olha, isso não foi um pedido voluntário, não. Foi, na verdade, o resultado de uma reunião super tensa, a portas fechadas, que foi costurada para evitar um escândalo que podia abalar a República inteira. Certo, vamos entender essa jogada. A saída do ministro Dias Toffoli não foi um processo comum. Foi o que chamaram de solução negociada. Na prática, sabe o que foi isso? Uma verdadeira operação para controlar os danos, para apagar um incêndio que ameaçava a credibilidade de todo o Supremo. E aqui está o pulo do gato desse acordo todo. O ministro Toffoli não ia ser declarado oficialmente como suspeito, nem nada do tipo. Em troca, ele se afastava do caso, assim, discretamente. Foi um jeito de proteger a imagem da instituição, mesmo que isso significasse não deixar tudo às claras para o público. Tá, mas afinal, por que essa história toda importa tanto pra gente? Porque ela mexe com uma coisa que é essencial para a democracia: a nossa confiança na justiça. A pergunta que fica no ar é exatamente essa. É que, no fundo, o que está em jogo aqui é a confiança. A confiança de todo mundo de que as decisões da justiça são imparciais, são técnicas e, claro, livres de qualquer tipo de influência, seja pessoal ou política. E olha, essa não é uma preocupação de pouca gente, não. Uma pesquisa recente da Quest mostrou que 82% dos brasileiros acreditam que o Supremo precisa ter um código de ética formal para seus ministros. Isso mostra bem como a percepção pública está de olho nessas questões. Certo, mas como é que essa panela de pressão começou a apitar? Essa crise não surgiu do nada, né? Ela é o resultado de um verdadeiro cabo de guerra entre duas das instituições mais poderosas do país: o Supremo Tribunal Federal, o STF, e a Polícia Federal, a PF. Essa linha do tempo mostra como tudo aconteceu muito rápido. A Polícia Federal apreendeu o celular de um executivo numa outra investigação e lá dentro encontrou mensagens que indicavam uma relação bem próxima com o ministro Toffoli. Foi a faísca que acendeu o pavio de toda essa crise. Para a gente entender essa briga, a gente precisa conhecer uma coisinha chamada foro privilegiado. Pensa assim: é uma regra especial que diz que políticos e autoridades importantes, tipo ministros do STF, só podem ser investigados se o próprio Supremo autorizar. Nenhuma outra instância da Justiça pode fazer isso. E aqui está o centro da treta. De um lado, o STF acusou a PF de passar dos limites, de investigar um ministro sem ter autorização. Do outro, a Polícia Federal disse: opa, calma aí, a gente não investigou ninguém, apenas encontramos essas mensagens por acaso e, como é nossa obrigação, a gente relatou o fato. Duas versões, uma colisão de gigantes. Bom, com uma pequena pausa aqui. O nosso objetivo é levar informação clara para todo mundo, sem lado e sem complicação. Se essa proposta faz sentido, ajuda a gente a crescer. É só deixar um like e se inscrever no canal. Faz uma diferença enorme. Agora vamos para o nosso bloco Política em Pratos Limpos. É aqui que a gente traduz o politiquês e o juridiquês para o bom e velho português, para todo mundo entender o que esse acordo realmente significa. A palavra-chave para entender tudo isso é suspeição. Pensa nela como se fosse o VAR do futebol, só que na justiça. Se existe qualquer dúvida, qualquer uma, de que o juiz talvez seja amigo de um dos jogadores ou tenha interesse no resultado, ele é tirado do jogo. Tudo para garantir que a decisão seja 100% isenta. Então por que o Supremo correu tanto para evitar um julgamento público sobre a suspeição do Toffoli? Pelos riscos, que eram gigantescos. Primeiro, a crise ia se arrastar por meses nos jornais. Segundo, a imagem do tribunal ia ficar super desgastada, uma verdadeira hemorragia de credibilidade. E, o pior de tudo, um julgamento poderia anular todas as provas, basicamente jogando a investigação inteira no lixo. Então o acordo foi montado em 4 partes, quase como uma receita de bolo. Passo 1, não vai ter julgamento público. Passo 2, o ministro é convencido a pedir para sair, como se a ideia fosse dele. Passo 3, o mais importante de todos: como a saída é voluntária, as provas continuam valendo. E, finalmente, passo 4, a crise é abafada e a imagem do tribunal é, pelo menos por enquanto, preservada. Uma jogada de mestre nos bastidores. Para isso ficar ainda mais claro, vamos pensar no presidente de uma grande empresa que fez alguma besteira.
Em vez de ele ser demitido com o escândalo estampado na capa dos jornais, a empresa solta uma nota dizendo que ele decidiu sair para buscar novos desafios. O famoso pediu para sair, né? O resultado, no fim das contas, é o mesmo. A pessoa sai, mas o jeito como isso é feito muda tudo. O escândalo público é evitado, a imagem da empresa é protegida e os motivos de verdade ficam só ali, nos corredores do poder. Foi exatamente essa lógica que aplicaram nesse caso. E tem uma frase que veio lá dos bastidores do Supremo que resume tudo perfeitamente. Eles avaliaram que não existia uma saída ideal, sabe? Aquela mais transparente. Só existia a saída que era politicamente possível. No fim, a corte escolheu a opção que protegia a si mesma. A política afeta a vida de todos nós, e é por isso que a sua opinião é tão importante. Comente aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso, sempre com respeito, claro. Até o próximo minuto. E a gente termina com uma reflexão. A solução que eles encontraram serviu para proteger a instituição. Mas aí fica a pergunta no ar. Quando as instituições se preocupam tanto em proteger a si mesmas, quem é que fica responsável por proteger a confiança da população na justiça?